E aí, gente, tudo bom? Um dos primeiros vídeos de 2021. E hoje eu quero falar sobre algo bem louco que aconteceu em janeiro, que foi, esse desafio de ler a Bíblia em um mês, como vocês podem ver pelo título. E que pra mim foi uma maneira muito massa de começar esse ano, fazendo esse desafio. E eu entrei sem saber se eu ia conseguir concluir, mas graças a Deus eu consegui. Então hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Isso começou com o Vitor Vieira e com o Abner também, que com certeza muitos aqui conhecem. Eles proporam e começaram a divulgar esse desafio, divulgar o plano em um mês. Fizeram um grupo no Telegram também, para quem quisesse participar. E lá eles contaram pra gente que eles não esperavam que muita gente pegasse junto, que muita gente quisesse participar, mas pra surpresa deles, quando eles fecharam o grupo do Telegram, tinha quase 5.000 pessoas que estavam lá dispostas a partir, pra essa loucura, porque tentar ler a Bíblia em um mês foi realmente uma loucura e algo que eu nunca imaginei que eu ia tentar. Foi muito bom, foi realmente incrível. E aí surge a pergunta, por que ler a Bíblia em um mês? Por que fazer essa leitura corrida? Não vou entender nada e etc. Mas, logicamente, essa leitura não é para um estudo da Bíblia, não é para ficar meditando durante o tempo da leitura. O intuito desse plano, o intuito desse desafio é fazer a gente olhar para a Bíblia como um todo, é entender a mensagem central da Bíblia, entender as dinâmicas que o Senhor usou, a jornada que foi, a revelação do plano de Deus durante toda a história da Bíblia e ter uma visão mais ampla para isso tudo, até mesmo dos livros em específico. Gênesis mesmo, que a gente leu acho que em 2 dias, a gente conseguiu ter uma visão da linha do tempo e dos acontecimentos muito mais clara do que se a gente lesse um capítulo por dia ou fazendo um plano, um plano de um ano lendo a Bíblia, que é um plano muito massa, que a gente vai conseguir, focar mais em meditar, em talvez estudar os capítulos. Mas esse desafio, o intuito é uma visão geral, mais ampla, e isso auxilia a gente nas próximas leituras da Bíblia, tendo um panorama completo, uma visão completa quando a gente for estudar um livro a fundo ou fazer um plano mais extenso, a gente já vai ter entendido mais ou menos como funcionam as dinâmicas, a mensagem central das Escrituras, o foco de Deus em cada período. É assim, a gente não lê a Bíblia uma vez na vida e nunca mais. Então não tem problema algo passar batido, porque com certeza em outro momento tu vai ter a oportunidade de estudar aquilo mais a fundo. Logicamente vão surgir dúvidas, dá pra fazer de várias formas, marcar a dúvida pra depois da leitura. E sobre o plano, era em torno de 35 a 38 capítulos por dia, e em teoria eram divididos em 3 turnos. Porém, eu achei mais fácil ler tudo de uma vez, ler tudo no mesmo momento, ou o máximo que eu conseguia, e depois, em outro momento eu completava. E assim, mesmo sendo uma leitura corrida, deu pra pegar muita coisa. Pelo menos pra mim, durante o dia, ficava muita coisa do que eu tinha lido na minha mente. Eu conseguia meditar durante o dia. Porém, quando uma passagem realmente me chamava atenção, eu pegava um caderno, uma agenda, anotava a referência e depois da leitura ou até mesmo no final do dia eu voltava lá, lia de novo, meditava um pouco e anotava aquilo que eu tinha entendido. E isso me ajudou muito. E assim, outra coisa legal que ajuda muito é na concentração, no entendimento que está sendo lido, na fixação, e consequentemente a gente vai conseguir ler mais rápido, escutar o áudio da Bíblia enquanto lê. Eu fiz isso e, em comparação aos dias que eu só lia a Bíblia sem escutar, foi muito mais rápido. Então isso me ajudou muito a conseguir concluir a leitura diária. E o tempo aproximado da leitura diária era de 2h30, mais ou menos. Porém, isso depende do ritmo da leitura de cada um, e também do livro que está sendo lido. Mas, no meu caso, eu acho que foi mais ou menos umas 3 horas por dia. Lógico, teve dias que eu li mais, teve dias que eu li menos. E assim, realmente é uma leitura que toma bastante tempo do dia, é de certa forma cansativa, mas de verdade, depois que eu concluía, no final do dia, eu parava pra pensar e já vinha aquilo de ficar ansioso no próximo dia pra pegar a Bíblia de novo e avançar na leitura. Isso não é algo que vem da gente, não é algo que vem de mim, mas é bem aquilo que fala em Salmos. Um abismo chama ao outro abismo.
É uma fome que não se sacia, e isso é algo que todos nós que temos Cristo como Senhor, que é o próprio verbo vivo, a palavra de Deus, a gente tem, sabe? A gente só tem que começar a ter contato com a Bíblia, que com certeza a fome vai aumentar. Quanto mais a gente tem contato, gasta tempo de leitura, tempo de conhecer o Senhor, mais a gente vai querer conhecer. Um abismo realmente chama outro abismo. E com certeza essa leitura mostrou pra mim, pra geral que participou, que a gente consegue ser constante na vida com o Senhor se a gente quer. A gente não reconhece o valor que é ter acesso à Bíblia. E isso eu não falo de fazer plano de ler a Bíblia em um mês, fazer plano de ler em 3 meses, mas de ter contato diário com a palavra, seja um capítulo por dia, seja um versículo que tu vai meditar no dia. O importante é constantemente, todos os dias, se alimentar da palavra do Senhor. E eu acho que isso nos leva àquela realidade de Salmos 1, no verso 2, que fala aquele que é bem-aventurado de meditar na lei do Senhor dia e noite. Não que para meditar na lei do Senhor nós precisamos passar o dia todo lendo, até porque ele fala em meditar e não em ler a lei do Senhor. Se a gente tiver contato, como eu disse, com um capítulo, com um versículo, com a palavra do Senhor, por menor que seja o tempo, por pouco que seja a porção que a gente venha ter contato, a gente meditar e nosso coração ser cheio disso. E além disso, como eu tinha dito, o intuito dessa leitura é mostrar a mensagem central da Bíblia e o foco de Deus, o foco do plano de Deus. E a gente consegue ver desde Gênesis a Apocalipse, Deus com o desejo de habitar entre os homens. O Éden era um lugar de habitação, um lugar que o Senhor ia para passar tempo com Adão, mas mesmo depois da queda, mesmo depois do pecado, Deus continuou com esse desejo. Tanto que o tabernáculo, o templo, quando Jesus veio a nós para cumprir a sua obra, ele veio como aquele que é Emanuel. E Emanuel quer dizer Deus conosco. Jesus era e é a imagem do Deus invisível. E ele estava entre nós, Deus conosco. Porém, mesmo depois que Jesus voltou aos céus, foi enviado o Consolador, que é o Espírito Santo, e ele habita dentro de nós. Porém, vai chegar um tempo que essas realidades do entre e dentro vão ser unidas. A realidade da presença de Deus vai ser completa. E o desejo de Deus vai ser realmente consumado quando Jesus voltar, quando a terra for restaurada e quando começar a eternidade. A eternidade, como dá a entender em 1 Coríntios 15, é Deus sendo tudo em todos. O desejo de Deus é que a sua presença encha toda a terra. O desejo de Deus é sim ter uma família em que essa família é envolvida pela presença dele. Essa leitura conseguiu nos mostrar o foco de Deus em habitar entre os homens. A obra de Jesus, a morte, a ressurreição, o reinado dele, a restauração de todas as coisas, nos proporcionam viver e fazer parte da grande família de Deus, que vai ser envolvida pela presença dele. Em Apocalipse 21, no penúltimo capítulo da Bíblia, João narra o que ele viu quando a Nova Jerusalém descia do céu. E aí ele escreve: e eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Bom, foi realmente incrível, e eu com certeza faria, e talvez daqui a um tempo, ano que vem, ou nos próximos anos eu faça de novo. É realmente algo difícil, mas que valeu muito a pena. E na real, eu quis fazer esse vídeo, contando sobre essa experiência, mas era mais para incentivar a leitura bíblica, independente do tempo e levar 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano. E o que é realmente importante e essencial para a vida de todo cristão, todo aquele que ama o Senhor, é ler a Bíblia toda e sempre. A nossa vida toda a gente tem que gastar aos pés do nosso Senhor. Tempo de oração, mas também em tempo de leitura bíblica. Assim como em
toda a nossa vida. A gente vai viver baseado naquilo que a gente lê e aprende com o Senhor, nas suas escrituras. Então, que tenhamos o prazer de meditar dia e noite na lei do Senhor, como fala em Salmos 1, que nós venhamos nos alimentar todos os dias daquele que é o nosso alimento espiritual, pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.